Quando a gente fala do estudo das orações, ou até mesmo para você aí que está escrevendo a sua redação para o seu concurso, a gente não pode se esquecer do quê? Das conjunções. Então olha só, fica nesse vídeo porque eu tenho dicas incríveis para vocês com relação a essa classe morfológica tão importante que é o que, gente? As conjunções, tá? Então, bora lá pro quadro. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela... Está tudo ligado aqui, tá tudo certo. Vamos lá, mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Vamos falar aí das conjunções, tá? Então, se você tem medo de conjunção, fica aqui nesse vídeo, já se inscreve, já ativa a notificação. Esse aqui é só o primeiro de outros vídeos com relação à conjunção, porque isso aqui sempre cai em concurso, tá? Então, vem comigo devagar e sempre, português na prática, no nosso tempo aqui, tá? Sem mais delongas, bora lá pro quadro. Vamos então começar com a questão número 1, tá? Ela vai falar o seguinte: mal sugeria a imagem de vida, embora a figura chorasse. É correto afirmar que a frase entre parênteses tem um sentido de, tá? Olha que interessante. Eu tenho aqui uma conjunção embora, tá? O que eu posso trazer de informação importante para vocês? As conjunções, elas vão unir orações, sempre levando uma ideia. Então você tem que sentar, escrever as conjunções e escrever o sentido que aquela conjunção traz. Então fica nesse vídeo para você já ir anotando. E sim, gente, tem que gravar porque isso é importante até para sua redação, tá? Para a coesão do seu texto. O embora, vou colocar uma observação aqui para vocês, ele faz parte, tá, das conjunções subordinativas aí, ó, adverbiais, tá? Então, já fica mais fácil. Isso é bom porque quando a gente estuda a classificação, tá, das orações subordinadas adverbiais, a gente vai encontrar o embora. E aí a gente vai para as alternativas. É correto afirmar que a frase entre parênteses tem sentido, tá? Esse embora, ele carrega qual sentido? A letra A não pode ser, porque quando a gente fala de adversativo, isso aqui tem relação com as orações coordenadas sindéticas, que eu já fiz até um vídeo, eu vou deixar na descrição aqui para vocês, tá? Valor concessivo pode ser, porque está dentro das orações subordinadas, tá? Conclusivo, condicional ou temporal, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, por exemplo, se a gente fala de temporal, né, uma conjunção temporal, a mais famosa que a gente tem aí, por exemplo, é o quando, tá? Então, condicional, a mais famosa que a gente tem é o caso, tá? E tem o se também. Enfim, eu vou colocando para vocês aqui. Agora, esse embora, ele de fato tem um valor concessivo. Então, o que você pode marcar? O valor de concessão vai estar ligado aí com a conjunção embora. Então você já pode anotar porque você não vai esquecer, né? Conclusivo a gente sabe, né? Então, como é que você conclui, né? Qual mecanismo coesivo, qual conjunção você utiliza para concluir, né? O logo, portanto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, o logo. Então você já vai anotando junto comigo, porque aqui português é na prática, né? Então a gente sabe que aqui a resposta certinha vai ser aí a letra B. Vocês precisam anotar também do outro lado, tá? Fica mais fácil para vocês, fechado? Vamos para o número 2 aqui. Entre os versos, para julgar quem fala certo ou fala errado, não há no mundo lei e nem haverá. Evidencia-se uma relação semântica de. Quando eu falo assim, uma relação, opa, fugiu aqui. Quando eu falo uma relação semântica, eu quero saber de sentido, tá? Qual o sentido que aquilo ali traz? Qual o sentido que existe ali entre essas duas orações, tá? E eu já vou grifar uma coisa muito importante para você anotar, que é o para julgar, tá? Olha que interessante, o para aqui é uma preposição, tá? Então, preposição para, mais o verbo aqui no infinitivo julgar. Anota essa dica que ela vai facilitar e você vai ganhar tempo, tá? Se eu tenho ali a preposição para, como nesse exemplo, logo em seguida um verbo ali no infinitivo, 90% que ele traz ideia de, o que você acha? A, B, C, D ou E? Bom, se você falou alternativa A, você acertou, tá? Então, preposição a, como a gente viu aqui, ó, preposição a, mais esse verbinho aqui no infinitivo, 90% aqui vai trazer uma ideia de finalidade, tá? Então aqui a gente já ganhou muito tempo, você já acompanha o canal também, já sabe, eu já falei disso em outros vídeos, então a gente vai para a próxima questão.
Aproveita e se inscreve no canal, olha só quanta coisa você já está aprendendo, tá? Essa dica do número 2 facilita muito sua vida. Apoie todo professor que produza conteúdos na internet aqui para vocês, tá? Se você está estudando, esse é o seu objetivo, se você tem dificuldade em português e o canal te ajuda, não custa nada você curtir ou comentar, tá? Isso me deixa muito feliz. E obrigado a esse mês no canal que a gente cresceu bastante. Obrigado sempre pela confiança, tá? Então bora para número 3, já que você já fez esse favor, já ajudou o prof aqui, tá? Ah, aproveita também e me segue lá no meu Instagram, tá? Dá uma força lá também, prof Gui Furtado, eu vou deixar aqui para vocês também na descrição. Questão mais número 3, ela vai falar o seguinte: atente para estas frases, tá? Então olha só, olha que interessante, eu falei no início do vídeo que as conjunções, elas unem orações, levando sempre uma ideia, e isso acontece aqui, tá? Frase número 1 fala o seguinte: não podemos contar com a sorte. A frase número 2, daqui para frente, preservar é só um momento, está tocando demais. Muito bem, muito obrigado. Tá? Não podemos contar com a sorte e daqui para frente preservar é suor. Eu quero unir essas duas orações trazendo o elemento coesivo, uma conjunção para unir essas duas orações, tá? Bom, qual que eu vou colocar? Letra A, B, C, D ou E, tá? Olha que interessante. Se você for colocar cada uma ali para você ligar essas duas orações, por exemplo, não podemos contar com a sorte. No entanto, daqui para frente, preservar é suor. Isso não fica tão perfeito. E aí você vai fazendo essa questão da substituição, tá? Quando a gente fala assim, no entanto, isso não acontece. Porque olha só, não podemos contar com a sorte, né? Logo, daqui pra frente, preservar o suor. Ou seja, a gente não pode contar com a sorte. Qual é a conclusão? Daqui pra frente, preservar é suor. Então, tem uma ideia entre essas orações de uma ideia conclusiva. Quando eu falo no entanto não é. No entanto, aqui é adversativa, ó, isso aqui é adversativa, tá? E a gente encontra as conjunções adversativas nas orações coordenadas sindéticas, tá? Ainda assim, é uma concessiva, não é isso que eu quero, tá? Haja vista que nem existe, por exemplo, tira isso daqui, nem existe. Muito embora, olha só, também é concessivo, não é conclusivo. Por conseguinte, sim, tem uma ideia conclusiva, tá? Uma ideia de conclusão. Então, olha só, não podemos contar com a sorte, logo, daqui para frente, preservar é suor. Tá vendo? Então, fica muito mais fácil da gente entender quando a gente pega e vai substituindo e vai vendo qual é a ideia mais perfeita entre aquelas duas orações. Então, aqui a resposta é a letra E. Traz uma ideia de conclusão. A próxima questão vai falar o seguinte, olha só, observando as ocorrências da palavra como em como, olha só, fomos programados para ver o mundo como lugar ameaçador. É correto afirmar que se trata de conjunção. Então, olha só, gente, o como, ele pode ter aí várias significações. Ele pode ser comparação, ele pode ser conformativo, enfim, ele pode ser muita coisa, causal. A gente tem que entender a ideia, tá? Então, olha, o que acontece aqui? Como é que a gente vai fazer uma questão dessa? A gente vai fazendo a substituição, ó. Como fomos programados para ver o mundo? Então, olha só, ó, a causa, né? Por que fomos programados para ver o mundo como um lugar ameaçador? Esse como, ele não traz uma ideia de conformidade, né? Que a gente poderia achar na conformativa. Nem se a gente colocar, ó, uma conjunção conformativa, ó, conforme, tá? A frase vai ter sentido. Conforme fomos programados para ver o mundo como um lugar ameaçador, não traz essa ideia, é uma causa, né? Por que fomos programados, tá? Então a gente pode dizer, por exemplo, que ideia de causa eu só tenho aí, tá? Então eu vou tirar. Vamos tirar então a letra A. Comparativa, a gente não observa isso, eu tô vendo só a primeira, tá? Não é. Causal na primeira ocorrência, tá legal isso aqui. Comparativa nas duas, não pode ser nas duas, porque eu já vi que na primeira isso não se encaixa. E causal na segunda. Bom, provavelmente o gabarito é C, tá? Porque ele já fala que na primeira ocorrência é uma causa, tá? Mas olha só que interessante, esse como aqui, ó, deixa eu colocar para vocês, ó. Esse como, ele é apenas uma preposição acidental, tá? E ele está dando lugar, ele está iniciando ali um predicativo, olha só, uma qualidade. Por quê, ó? Porque fomos programados para ver o mundo como um lugar ameaçador, né? Então, ali, esse um lugar ameaçador é uma qualidade ou característica, né? Então, vemos o mundo como ele é, um lugar ameaçador.
tá? Então esse como é uma preposição que inicia ali um predicativo, tá? Preposição acidental. Então é claro que a resposta aqui vai ser aí a letra C. Muito cuidado com como, tá? Como é que você acerta? Vai substituindo. O como, aí coloca o conforme. O como pode ser comparação, vê se está comparando. Pode ser uma causa e você vai fazendo sempre essa substituição para facilitar a sua vida. Bora ver então a última questão. Essa questão aqui, para mim, é um pouquinho mais complicada, mas você vai acertar. Olha só o que ela vai falar, ó. Vê-se, pois, que o plano ético permeia todas as ações humanas com relação à frase transcrita e à análise sintática tradicional, considera as afirmativas. Olha só, o vocábulo que é uma conjunção integrante. Olha que interessante. Se a gente for observar, esse pois, ele tá deslocado, gente. Sim, ele tá deslocado, ele vem até entre vírgula, tá? Esse pois é como se ele estivesse antes, tá? Pois, olha só, pois, vê-se que... Só que eu desloquei, né, para ficar mais bonitinho, então eu coloquei até 2 vírgulas, tá? Então, a gente já pega essa primeira observação. O vocábulo que é uma conjunção integrante. Bom, vamos ver. Se a gente conseguir substituir por isto ou isso, é conjunção integrante. Vê-se isso, vê-se isto. Olha só que interessante. Eu consigo fazer a substituição desse que. Então, olha só. O vocábulo que é uma conjunção integrante, tá? Presta-se a articulação da oração subjetiva ao núcleo verbal a que se subordina. Perfeito, esse que é conjunção integrante, tá? Consegui ver isso através da substituição. 2. A forma verbal vê-se está na voz ativa e o seu sujeito recebe aí a classificação de sujeito indeterminado. Claro que não é sujeito indeterminado, já que eu tenho meu sujeito expresso, né? Que o plano ético permeia todas as ações humanas, tá? Isso aí tudo é o sujeito, não é indeterminado. Então eu vou para número 3. O período estrutura-se por coordenação, ó, coordenação, sendo a segunda oração coordenada, sindética, conclusiva, introduzida pela conjunção pois. Gente, lembra que eu falei no início que esse pois ele tá deslocado, né? Então é como se fosse assim: pois vê-se que o plano ético permeia todas as ações humanas. Ou seja, ele não introduz ali especificamente, como ele fala aqui, né? O período estrutura-se por coordenação. Claro que não. Ele estrutura-se ali, né? Pela questão de subordinação também que a gente está vendo, sendo a segunda oração coordenada. Não, é uma oração subordinada. Então, se a gente observa isso e lembra que o pois deslocado vem entre vírgulas, a gente vai marcar qual alternativa, meu povo? Claro que somente a letra A está correta. Aqui você tinha que ir além. Você tinha que ter outros conhecimentos, até de sujeito indeterminado com partícula C. Então, se você tem dúvida, quer aprender, vou deixar na descrição para vocês também esse vídeo, para você identificar com mais facilidade quando é sujeito indeterminado com partícula C ou aí sujeito paciente com partícula C também, tá? Então, vou deixar na descrição para vocês. Eu espero que você tenha anotado tudo nessa primeira parte aqui, tá? Então, se você quer mais vídeo de conjunção para você anotar e ter tudo anotadinho, deixa aqui nos comentários para mim, tá? E lembre-se, devagar e sempre, português na prática, vai fazendo junto comigo, vai anotando, reveja, indique, enfim, faça tudo que você quiser nesse canal, fechado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, claro, me siga lá nas redes sociais, Prof. Gui Furtado, um beijo e até a próxima.